Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um outro verbo modal que, como eu já expliquei, com o verbo can, que significa poder, que é um verbo modal, exerce a função de um verbo auxiliar. Esse verbo modal que nós vamos estudar hoje, que é o verbo will, ele dá a ideia de uma ação futura que nós não sabemos se a ação acontecerá ou não. Esse verbo modal ele será aplicado no estudo do Simple Future Tense, que é o tempo futuro simples em inglês, e que eu preciso que vocês prestem atenção porque ele é realmente muito fácil. Entretanto, exige de vocês a atenção para as alterações que o verbo sofrerá. Na verdade, uma alteração, porque o verbo perde a sua condição de infinitivo e nós só trabalharemos com o radical. Lembram quando eu expliquei sobre o verbo modal can, que o verbo principal ele aparece em sua estrutura de radical, ou seja, de infinitivo sem a partícula to? Agora, nós estaremos estudando o verbo modal will, que indica ação futura. Prestem atenção a partir daqui, ok? Daqui a pouco eu volto para nós dirimirmos mais dúvidas. Vamos lá. Modal verb will. O verbo modal will é usado para indicar ações futuras que são incertas, ou seja, é uma programação, mas sem a certeza de que a ação acontecerá ou não. A ideia que o modal will passa é de que tudo que está programado é para um futuro mais distante do tempo presente e que nós não temos a certeza da concretização dessa ação no futuro. Por isso, o verbo modal will não tem tradução, ele aparece na oração exercendo a função de um verbo auxiliar. E vocês vão observar ainda que o verbo modal will, por ser modal, como nós já vimos, ele faz com que o verbo principal apareça em sua estrutura de radical sem a partícula to, que indica infinitivo. É will mais o verbo. Aí, no card, vocês observem que nós temos will go. O verbo to go significa ir. Quando nós passamos a ideia de um futuro incerto para o verbo ir, então nós colocamos antes dele o verbo modal will e o verbo to go, que significa ir, aparece em sua estrutura de radical go, como vocês estão vendo, sem a partícula to, que indica infinitivo. Por isso, o verbo modal exerce a função de auxiliar, mas ele transmite a ideia de uma ação que acontecerá no futuro, mas nós não temos certeza de que se essa ação vai acontecer ou não. Observem, o verbo modal will, ele tem essa função específica, tá bom? O Simple Future Tense, que é o tempo futuro simples, é um tempo verbal utilizado justamente para expressar ações futuras que nós não temos certeza de que essas ações acontecerão ou não. É um futuro incerto, mais distante do momento presente. O Simple Future Tense é formado pelo sujeito da oração, mais o modal verb will,
mais o verbo principal na sua estrutura de radical, sem a partícula to, que indica infinitivo. Nós retiramos a partícula to. Como exemplo, temos aí ainda o verbo to go, que é o verbo ir. Então tem I will go. Significa eu irei. I will go. Eu irei. Nós não sabemos se essa ação será concretizada ou não no futuro. Por isso, utilizamos o Simple Future Tense. Tá bom?